Certo. Então, boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos aqui no primeiro encontro do For Cults, que é o Fórum Regional de Sorocaba, em 2023, né? O Fórum For Cults, ele nasce ali em 2020, numa necessidade da classe artística da região metropolitana de Sorocaba, de se reunir, poder debater as consequências da interrupção, né, da pandemia no setor cultural e principalmente na fiscalização das ações vinculadas à Lei Aldir Blanc, que veio para suprir essas demandas do setor, né? Então, naquele momento, o fórum se estabeleceu com pelo menos um artista de cada região, cada cidade da região metropolitana de Sorocaba, e nós realizamos diversas ações ao longo desse ano e do ano de 2021, auxiliando as cidades de forma coletiva na aplicação da Lei Aldir Blanc e também dando suporte a outras demandas que foram surgindo no momento. E esse ano é um ano histórico para a cultura, né? Esse ano nós temos a aplicação da Lei Paulo Gustavo, que é a maior descentralização de recursos da história do nosso país para o setor cultural. E nós temos também, em breve, a Lei Aldir Blanc 2, que vai ser uma legislação que será anual, né? Um recurso anual para a cultura. E também nós temos um decreto que aí eu particularmente considero histórico também para a cultura no país, que é um novo decreto de fomento cultural assinado pelo presidente Lula, o decreto 11.453. Esse decreto, nós vamos iniciar agora uma série de 3 lives. Hoje é sobre o decreto, terça-feira é uma live sobre a Lei Paulo Gustavo, detalhada a Lei Paulo Gustavo, e na quinta-feira, feriado, a gente já começa o feriado falando um pouquinho de Sistema Municipal de Cultura, né? Por que Sistema Municipal de Cultura? Porque agora, com a aplicação dessas duas leis, será obrigatório aos municípios, a adesão ao Sistema Nacional de Cultura e na Lei Aldir Blanc 2, a execução do Sistema Municipal de Cultura através de conselhos de cultura e de um fundo municipal de cultura para recebimento desses recursos, né? Então, de alguma forma, essas leis, elas é, dão um aval aí para o município. Olha, quer os recursos, quer apoiar a classe, então fortaleça as políticas públicas culturais na forma do Sistema Nacional de Cultura, como está previsto na nossa Constituição. E esse novo decreto de fomento cultural, ele é uma lei, deixa eu colocar aqui só para passar o slide. Ele é uma lei que dispõe sobre mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura, tá bom? Ou seja, com a Aldir Blanc, nós percebemos algo que nós já sabíamos há muito tempo, mas na prática isso ficou muito claro, a dificuldade na execução de recursos para o setor cultural no nosso país, principalmente em cidades do interior, porque geralmente essas cidades do interior, poucas delas têm uma secretaria de cultura autônoma, geralmente é sempre uma secretaria de cultura vinculada ao outro setor cultural, né? Vinculado ao setor da prefeitura, então Secretaria de Educação e Cultura, Esporte e Cultura. Às vezes a cultura nem é uma secretaria, ela é um departamento, então você tem lá a Secretaria de Educação com um departamento de cultura, e em alguns casos até coordenadoria da cultura vinculada ao gabinete do prefeito. Então você vê que a cultura não tem essa autonomia. E se ela já não tem uma autonomia de secretaria, dirá um orçamento, né? Não precisa entrar nem no mérito, porque nós artistas sabemos muito bem como que é a destinação de recursos para o setor cultural, né? É sempre em último lugar, então sempre colocam em voga a necessidade de apoiar a educação, de apoiar a saúde, mas nunca colocam a necessidade de destinar recursos à cultura, sabendo que a cultura também é educação, também é saúde, também é segurança pública, né? Então, com a aplicação da Lei Aldir Blanc, diversos gestores culturais e artistas se viram em meio de um nó, de não saber como executar. Por que não saber como executar? Porque até então, todos os recursos públicos de um município, ele é regido pela lei de licitações, né? Então, se eu vou fazer um edital, se eu vou criar um chamamento público, se eu vou fazer uma compra direta, se eu vou contratar um artista, eu tenho que seguir a lei de licitações. Só que a lei de licitações, ela não foi pensada para o setor cultural. Ela é uma lei que foi pensada para engenharia, para obras, para saúde. E a gente não pode tratar o setor cultural como a gente trata a construção de um prédio ou a contratação de um pintor ou um pedreiro, porque são meios completamente diferentes. Então ficava assim na dúvida: eu posso fazer isso?
né? O setor cultural, nós temos uma gama de artistas informais, né? Como é que eu olho para comunidades tradicionais, populares, e exijo deles um CNPJ, ou exijo deles uma documentação jurídica, formal, burocrática, né? Como é que eu olho para um recurso que é um recurso emergencial e cobra imposto disso, né? Como é que eu olho para um espaço cultural que existe há 10 anos, mas não é formalizado, mas está ali vivendo, exercendo cultura? Como é que eu entendo as culturas de rua, as culturas tradicionais? Então, a realidade do setor cultural ela é completamente diferente da realidade do setor de engenharia e de saúde. E essa lei de licitações tratava tudo igual, tá? Com esse novo decreto de fomento cultural, esse mecanismo de financiamento de cultura, isso vai mudar, tá? Dentro daquilo que se encaixa no decreto de fomento, os municípios não poderão mais olhar para o setor cultural a partir da lei de licitações, e sim a partir do decreto de fomento à cultura, tá? Por exemplo, a lei Paulo Gustavo, ela obrigatoriamente tem que ser executada a partir do decreto de fomento cultural como base jurídica. Ela não pode ir para a lei de licitações, salvo um caso específico que eu vou falar aqui hoje, tá? Mas ela não vai olhar para essa lei, a aplicação dessa lei não vai ser igual a Aldir Blanc, né? Ela vai ser facilitada. Em palavras que eu vou repetir muito nessa e nas outras lives, o Decreto de Fomento Cultural e a Lei Paulo Gustavo são leis completamente generosas à cultura, né? A burocracia, tentativas de impedir a aplicação, burocratizar, não vai rolar. Muito pelo contrário, antes se burocratizava a execução, né, para evitar qualquer tipo de punição diante dos órgãos de auditorias, município, estado ou federação, e agora, quanto mais se burocratiza, pior vai ficar diante desses órgãos, porque a lei fala completamente o contrário, desburocratizar essas ações, tá certo? Então, onde nós podemos utilizar esse mecanismo? Onde nós podemos usar esse decreto de fomento cultural? Em ações do Programa Nacional de Apoio à Cultura, que é o PRONAC, tá? Que também era conhecido como Lei Rouanet. Então, quando a gente olhar para o PRONAC, olhar para a Lei Rouanet, nós não vamos olhar mais pela Lei de Licitações e por toda aquela burocracia que quem já participou dessas leis sabe como é que funciona. Agora nós vamos olhar juridicamente pela Lei de Fomento, tá? Da Política Nacional de Cultura Viva, ou seja, se eu for aplicar alguma legislação, apoio cultural, apoio financeiro a pontos e pontões de cultura, né, a Política Nacional da Cultura Viva, eu também olho como base jurídica esse novo decreto de fomento cultural, tá? A Lei Aldir Blanc, né, a Lei Aldir Blanc II, que vai funcionar a partir desse ano, na metade do ano. A Lei Paulo Gustavo, ela também se encaixa dentro do decreto de fomento cultural. Então, basicamente, entender esse decreto, você já entende metade da Lei Paulo Gustavo, tá? A outra metade a gente entende a partir, obviamente, das preposições da lei, mas ela já vai dar muito direcionamento. E outras políticas que estejam vinculadas ao Sistema Nacional de Cultura. Então, se o município ele tem um sistema municipal de cultura que está atrelado ao sistema nacional e ele for executar um edital de fomento municipal com recursos do fundo, ele pode usar essa lei de fomento como base jurídica para poder executar esse recurso e fugir da lei de licitações. Quando eu falo fugir, não é no sentido de criticar a lei, mas como eu já disse, de olhar para a cultura com os olhos da cultura e não com os olhos de algo técnico como engenharia e saúde, tá? Então, eu vou tentar trazer a lei aqui da forma mais didática, pedagógica possível, sem a gente tentar falar o juridiquês, que é justamente para que os artistas possam ter acesso e as pessoas interessadas possam compreender a dimensão dessa legislação, tá? Então, esse decreto, ele traz uma ampla participação e democratização. Quem estiver olhando o slide em minha tela, vai ver que eu estou olhando para o lado, porque eu tenho o slide aqui numa tela segunda. Então, ó, artigo 4 poderão ser agentes culturais, destinatários do fomento cultural, ou seja, artistas que vão receber esses recursos, artistas
produtores, gestores, mestres da cultura popular, curadores, técnicos, assistentes e outros profissionais dedicados à realização de ações culturais. E aqui no artigo 4 ele já traz um parágrafo único maravilhoso. Os agentes poderão ser pessoas físicas ou jurídicas com atuação no segmento cultural. Ponto. Né? Na Lei Aldir Blanc, o primeiro debate que se levantou é: podemos contratar pessoa física no município? Porque prefeitura, estado, está acostumado a contratar só pessoa jurídica. Né? A lei ela vai falar sobre pessoas jurídicas, para ter uma garantia jurídica e evitar algum desvio de recurso ou facilitação de processos. Mas no setor cultural essa realidade é diferente. O artista ele pode ter uma empresa, mas ele também não. Né? Se eu tenho um produtor cultural, ele tem uma produtora. Né? Às vezes ele tem um produtor, às vezes ele é só um produtor independente, mas ele pode se compor de um CNPJ. Mas às vezes quando eu olho para um mestre da cultura popular, localizado, por exemplo, dentro de alguma comunidade quilombola, ele é uma pessoa física, ele não tem a prática e talvez ele não tenha nem o interesse de ter essa pessoa jurídica. Então, ele se qualifica enquanto pessoa física e ele pode receber esses recursos. Não há como alguém falar, não, a pessoa física não pode. Sim, pode, tá? Artigo 5. As ações afirmativas e reparatórias de direito poderão ser realizadas por meio de editais específicos, linhas exclusivas, previsão de cotas, bônus de pontuação, procedimento relativos a instrumento ou prestação de contas, entre outros mecanismos destinados a determinados territórios, povos, comunidades e grupos. Então, quando eu falo que essa lei ela é generosa, ela traz no seu artigo um artigo reparatório de direitos, de ações afirmativas. Então, obrigatoriamente, as ações vinculadas a esse decreto cultural têm que ter ações reparatórias afirmativas, tem que ter cota, né? Tem que olhar para comunidades tradicionais, tem que olhar para comunidades pretas, tem que olhar para comunidades LGBTQIA+, tem que olhar para essas comunidades, estabelecer processos de cotas para que essas pessoas também acessem um recurso que lhe é de direito e que foi tirado por muito tempo, certo? Então, a lei já traz isso no seu texto. Mais para frente eu vou detalhar como vai funcionar como vão funcionar essas cotas, mas ela já traz isso no seu texto. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem. No chat eu não estou lendo, mas depois nós retornamos com o chat, tá? Da aplicação desse fomento cultural, os recursos poderão ser aplicados onde? Tá. Se eu quero lançar um edital com base jurídica nesse decreto de fomento, onde que eu posso usar esse recurso? Execução de ações culturais, né, festival, projetos, teatro, dança, etc. Apoio a espaços culturais, concessão de bolsas culturais, premiação cultural e outras modalidades previstas em ato do ministro de Estado da Cultura. Tá? Então, aqui você vê, ele fala apoio a espaço cultural. E lá no artigo 4º, ele fala que você pode ser proponente pessoa física. Então, pode uma pessoa física representar um espaço de cultura? Pode e deve. Né? Esse também foi um levante na Lei Aldir Blanc, né? Nós lembramos como eles exigiam, não, se é espaço cultural tem que ter formalização, e nem todo espaço cultural é formalizado pela sua própria natureza de execução, né? Quantos colegas eu tenho que no fundo de casa tem um centro de capoeira, tem um espaço de formação, e aquele espaço ele deve ser qualificado. Então, esse fomento ele vai poder ser utilizado para esses mecanismos. Quando a gente fala execução de ações culturais, a gente já abre um leque imenso, né, que sai infinito de possibilidades de execução desses recursos. No parágrafo único, fala: as modalidades tratadas no inciso 1, que é o fomento, e no inciso 4º, que é a premiação cultural, poderão ser celebradas por quaisquer agentes de cultura, independente do seu formato de constituição jurídica, ou seja, o que eu acabei de falar, tá certo? Então, tanto no inciso 1 quanto no inciso 4º, você pode, independentemente do formato da constituição jurídica, estabelecer um apoio a esses recursos. Ah, mas o apoio a espaços culturais não cabe aqui, né? Não está nesse parágrafo único.
mas cabe dentro de uma análise estabelecer essas relações. Mais para frente eu vou mostrar também como é que um representante de um espaço cultural, pessoa física, pode comprovar a existência desse espaço, tá certo? Eu gostaria só de lembrar a todos que nós estamos no Meet, no Zoom, perdão, e o Zoom ele tem um tempo, tá? Então, quando esse tempo estiver se encerrando, nós vamos para automaticamente para o segundo link que já foi encaminhado aí no WhatsApp, no grupo do Fórum de Cultura. E se alguém aqui também não estiver no Fórum de Cultura, é só solicitar o link que a gente encaminha depois para vocês entrarem no grupo ou quem estiver assistindo a gente aí no YouTube posteriormente, tá certo? E quem estiver no YouTube também nós vamos dividir em 3 publicações esses vídeos, tá? Eu não sei se eles avisam quando estiver acabando ou se eles vão fechar a porta na nossa cara, mas se acontecer, a gente retorna no segundo link, tá? Aqui, os agentes culturais ganham protagonismo com essa lei de fomento. Quando se trata de chamamento público, o que a lei permite? Segundo o artigo 10, os agentes culturais poderão sugerir à administração pública o lançamento de editais, sem que ele seja impedido de participar do chamamento público, desde que o prazo de inscrição seja no mínimo de 30 dias. Ou seja, eu, enquanto artista, posso sugerir à municipalidade a publicação de um edital, posso ajudar o poder público com uma minuta de edital? Sim. Antes tinha muito essa questão, a gente vai ver isso até com conselhos de cultura, de que não, você não pode participar da formação e da sugestão do edital, porque senão você não vai poder concorrer ao edital. E aí, teoricamente, se você sugere algo e a gente executa algo, você tem alguma vantagem ilícita. Mas isso não se cabe a algumas partes desse setor cultural. Então, como é que eu faço essa sugestão, né? Vocês que são aí de vários municípios. Primeiro, vocês vão fazer um requerimento identificado, então, obrigatoriamente tem que saber quem está requerindo, tá? Esse requerimento, algumas prefeituras têm um padrão, outras você pode fazer. Ah lá, ele avisou, 10 minutos. Você pode fazer esse requerimento, né, do seu jeito. Você pode colocar nesse requerimento análises de parecer técnico, tá? Então você pode fazer junto com advogados, especialistas na área, ou simplesmente sugerir a partir do seu conhecimento, do seu notório saber, né? Você vai tratar esse requerimento como um fortalecimento do plano de cultura do município, caso tenha, né? Então, como é que essa sua sugestão está vinculada ao plano de cultura do município, mostrando que ela dialoga com as políticas públicas culturais, tá? E você pode ou escrever um texto livre falando assim, olha, gestor, eu acho que o edital tem que ser isso, 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 ou você pode ser mais detalhista ainda, você já manda um exemplo do edital, uma minuta do edital, né? E aí o gestor ele vai receber isso e ele tem que dar uma resposta ao agente cultural, né, a partir do mecanismo dessa lei, lembrando que se vinculado a aquilo que se aplica à lei de fomento, né? Então, isso é extremamente interessante, porque se você está participando, se o município está interessado em receber recursos da Lei Paulo Gustavo e ele ainda não executou nenhuma audiência pública ou ainda não chamou os artistas para conversar, você pode simplesmente, individualmente, fazer um requerimento e já começar a enviar algumas sugestões ao município para poder também mostrar o interesse, poder fortalecer a Secretaria de Cultura e auxiliar esses processos, tá? Então, vocês vejam, a lei, ela garante a participação do artista, a lei, ela garante uma constituição jurídica mais simplificada e a lei, ela já garante ações afirmativas. Então, é por isso que eu falo que esse decreto de fomento ele é generoso e que ele está tratando a cultura como deve ser tratada a cultura. Sempre tem pontos a melhorar, óbvio, mas já é um ganho imenso ao nosso setor cultural, tá? Sobre o chamamento público, né? Ou seja, o município recebeu lá o recurso, vou colocar Paulo Gustavo como exemplo. Ele vai lançar chamamentos públicos. Existem 2 tipos de chamamentos públicos, tá? De fluxo contínuo, ou seja, aquele que pode ficar aberto durante todo o ano, né? Por exemplo, compra de espetáculo. O artista se inscreve, se a prefeitura se interessar, ela compra ou não o espetáculo a partir desse chamamento.
ou de fluxo ordinário, né, que é quando você tem uma abertura e um fechamento de data desse chamamento público, ele tem um tempo para participar, tá? E esses chamamentos, pela lei de fomento, devem obrigatoriamente ter no seu texto quais são as condições para receber o recurso, ou seja, conta bancária, imposto e o que você tem que apresentar para receber esse recurso, tem que ter no edital. Os encargos, né, como eu disse, os impostos, porque na Lei Aldir Blanc isso foi muito falado, e muitos artistas fizeram um orçamento e na hora que viram na conta receberam um baita de um desconto, né? Então agora tem que constar no edital esses encargos, o que vai demandar das prefeituras um diálogo inevitável com o setor de finanças e o jurídico para executar essas ações ou isentar esse imposto, se for o caso, e as obrigações, tanto as obrigações de quem faz o edital, que é o município, o estado ou a federação, quanto o artista, o produtor, o espaço cultural que está participando. Ambos têm obrigação porque eles vão firmar um termo, né, para a execução de um recurso. Aqui, das fases do chamamento, eu vou sugerir que nós encerremos esse primeiro bloco, porque tem 6 minutos para fechar o link, né? Retornamos no segundo link e eu volto para a execução desses recursos, tá? E aí, de repente, se a Anne puder copiar, não sei se já tem pergunta no chat, mas copiar esse chat no WhatsApp lá para a gente ir registrando isso depois, tudo bem?